Pai do Senhor, a nossa lição de hoje é a lição 10, né, com o título Onde está a sabedoria? Ela está no livro de Jó 28, de 1 a 28. E antes de você começar a assistir o vídeo, eu dou uma dica para você, se você ainda não leu o livro de Jó no capítulo 28, que você faça a leitura, dê uma pausa no vídeo e depois volte novamente. Eu fiz um resumo, porque não há tempo para passarmos esse capítulo todo, porque ele é muito rico e não daria tempo. Então eu fiz um resumo para vocês, tá bom? Vamos lá. Onde está a sabedoria de Deus? Em Jó 28, mais uma vez, o servo de Deus questiona a fonte da sabedoria de Elifaz, Bildade e Zofar, pois suas respostas não passam de uma exposição filosófica que nada tem a ver com as verdades profundas da palavra de Deus. Entre outros teólogos e filósofos que afirmam a existência de Deus, quero destacar 3. Sócrates, que acreditava no Deus que regia os pensamentos e dava condição para que pudéssemos ser pessoas mais virtuosas. Platão, que foi aluno de Sócrates, e ele acreditava que Deus é o criador do universo. E Aristóteles, que diz que ele acreditava que Deus é o motor que move o mundo. Vamos lá em Jó. No capítulo de Jó no capítulo 28, ele descreve a atuação de um minerador. O homem, por sua habilidade, trouxe os metais preciosos de sua ocultação. Mas a sabedoria divina que governa os assuntos humanos, ele não pode similarmente descobrir. Então, Jó está falando aqui que o homem ele consegue cavar e tirar pedras preciosas da terra. Mas a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, ele não consegue comparar com nada. No entanto, a imagem dos mesmos metais, Jó 23 e 10, levou Jó a criar algum caminho para resolver o enigma de sua vida. Ou seja, ele usou a forma de refinar os metais para tentar entender o seu sofrimento e o que estava acontecendo em sua vida. Então, Jó usou a forma de que era usada para cavar as minas e tirar os metais de lá e comparou ao seu sofrimento naquele momento. Essa aflição é para ele como fogo de refinamento é para o ouro. Como fogo que refina o ouro, assim era o sofrimento de Jó, comparado por ele. Quis dizer que estava sendo cavado como uma mina que é cavada para achar o ouro. Era isso que Jó estava querendo dizer, que estava sendo cavado como uma mina. Ele estava se comparando como uma mina. Quantos de nós já nos sentimos assim? Como se algo estivesse cravado em nosso peito, causando uma imensa dor e em alguns momentos indo no mais profundo da nossa alma. Quantas vezes nos sentimos assim? E às vezes não podemos fazer quase nada a não ser suportar a provação e deixar que ela melhore o nosso caráter. O que nós podemos fazer no momento de sofrimento é tirar o melhor dali, sair melhor dela, né? Sair ressignificando a nossa vida, mudando a nossa forma de ver, mudando a nossa forma de olhar e mudando até, às vezes, o nosso caráter. Um terapeuta chamado Norman diz que passar por uma crise nem sempre é ruim, pois ela pode mostrar-se um caminho para dar uma guinada na vida, pois transporta consigo uma oportunidade de crescimento e mudança. Então aqui ele diz que às vezes nem sempre é ruim passar por uma crise, porque através da crise a gente pode mudar a nossa vida. A crise pode ser uma oportunidade de mudança, como tem acontecido agora. Quantas pessoas, quantos profissionais estão ressignificando a sua forma de atuar, né, por causa do confinamento. Continuando. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Há também um contraste com o ouro encontrado no leito e areia dos rios, que não precisa de refino como o ouro cavado de uma mina. Então aqui ele estava falando que há ouro também que só é encontrado na beira do rio, né? Que não precisa ser cavado para ser encontrado. Então, há qualidades em nós que são expostas naturalmente e não precisam ser cavadas. Ou seja, não precisamos sofrer dores para encontrá-las. Não precisamos dar dor para mostrar o que há de melhor em nós.
Às vezes tem coisas que não precisa, é exposto, é explícito, né? As nossas qualidades. Mas há coisas que nós precisamos passar por algo para encontrar algo melhor dentro de nós. Há momentos. Tópico 1. Fiz um resumo dele. Tesouros ocultos. Em busca dos metais preciosos, o homem passa por caminhos perigosos. Gastam fortunas construindo máquinas para desvendar os segredos das partículas subatômicas. Vou dar um exemplo. Elétrons, nêutrons, prótons, para relembrar o tempo de escola da gente. Aqui ele traz a luz ao desconhecido. E o que isso tem a ver com Jó? Segundo o autor, que a sua aflição era como se fosse para ele se conhecer melhor, tendo em vista que até aquele momento não havia experimentado situação parecida. Então, até aquele momento, Jó estava vivendo uma vida tranquila. Jó, ele tinha de uma boa situação financeira, ele tinha bens, ele tinha filhos, ele tinha uma linda família, ele era respeitado. Então, até então, ele não tinha experimentado uma dor tão grande. E nisso, ele entende que essa dor é para que ele possa extrair algo melhor nele, algo melhor dele. A densa escuridade da mina representava para Jó a sua vida, naquele momento, cheio de dor na alma e no corpo. Todavia, assim como a escuridão da mina cavada, se acha a luz do ouro brilhando. Ele buscava enxergar o que de precioso havia nele. Então, no momento daquela dor, ele encontrou o ouro em si. Ele encontrou algo de bom nele. Você já encontrou algum tesouro em você em algum período escuro da sua vida? Eu já. E outra coisa, em que posição Deus está na fila dos seus prazeres? Na fila dos meus prazeres, em que posição Deus está? Vamos refletir sobre isso. Tópico 2 e 3. O tesouro melhor revelado. Toda ciência humana não pode decifrar a sabedoria de Deus. O homem, com toda a ciência, pode encontrar tesouros ocultos na terra, como pedras preciosas, mas não a sabedoria como algo palpável, pois não pode ser encontrada em nenhum lugar da terra. Consequentemente, não conhece o seu valor. Então, a sabedoria, por ela não poder ser encontrada como algo palpável, o homem não tem como colocar valor nela, o homem. Como vimos no início, os filósofos e cientistas tentam entender como o mundo é governado em sua harmonia e como esses metais ficam escondidos na terra, todavia não conseguem. Por isso que eu citei eles no início. Eles tentam entender como o mundo é governado, como Deus consegue governar o mundo com a sua sabedoria, mas eles não conseguem entender. Provérbio 25:2 diz que a glória de Deus é encobrir as coisas. Jó 28, ele diz que a sabedoria divina é concebida na pessoa de Jesus. Ou seja, Deus mostrou a sua sabedoria na pessoa de Jesus. Para concluirmos, as pedras preciosas não podem se comparar à sabedoria de Deus. E a perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua voz. Que é um exemplo? Lázaro, sai para fora. Ali a morte ouviu a voz de Jesus, a voz da sabedoria de Jesus. E a ressurreição de Jesus é a morte ouvindo a sábia voz de Deus. Perdição, que é um exemplo da perdição ouvindo a voz de Deus. Quando estamos perdidos no pecado, ouvimos a sabedoria de Deus através da sua palavra. Entendemos que discursos inúteis só ferem pessoas. Temos que ouvir a voz de Deus. A sabedoria de Deus é loucura para quem não conhece a Deus, mas para nós é um tesouro sem preço. Que você possa ficar com essa palavra. E eu quero desejar a todas as mães nesse domingo um feliz Dia das Mães abençoado. Que Deus continue com a sua graça, com a sua sabedoria, enchendo cada dia mais a sua vida, para que você consiga continue a conduzir a sua casa de maneira grandiosa e harmônica. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam continuar meditando nessa palavra que é linda. E o tempo é curto, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. Fique com Jesus e a paz do Senhor.